Como é que vocês seguem muito a filosofia de Warren Buffett, de análise fundamentalista? Como é que é esse processo da gestão, né, de tomada de decisão para até chegar na escolha do portfólio, na escolha das ações, né, principalmente? Sim, exato. Nós somos o mercado gosta enfim, de colocar gestores em caixinhas, né? Então podemos dizer que a nossa caixinha é sim a análise fundamentalista, a análise que a gente fala de bottom-up, de olhar as empresas na sua plenitude, né? Fazer vários channel checks para a empresa, passar por comitê, entender sua empresa, como eu disse, na sua plenitude mesmo. E esse conceito, sim, ele está vivo. O Fernando Fantin, que implementou esse conceito, ele é um cara muito estudioso. E para a gente, acho que a melhor maneira de você obter bons retornos ajustado pelo risco é, sim, você conhecer as empresas, conhecer quem são as pessoas que estão por trás dessas empresas. Então, esse conceito, sim, é um conceito que nasceu na década de 30, mas que para a gente, obviamente, a gente não leva o conceito de 30 para hoje, a gente sofisticou um pouquinho. Mas sim, em alguns momentos a gente olha para não só para o bottom-up, também para o top-down, por exemplo, se a gente acha que o mercado está eufórico demais, e a gente procura até uma proteção a mais para o nosso investidor. Então, por exemplo, em alguns momentos a gente pode ter algumas proteções no fundo, então comprar puts para os investidores. Nos últimos 5 anos e meio, nosso fundo teve uma média de 14% de caixa. Então, nós temos aí algumas outras maneiras de proteger o nosso investidor para que ele não tenha perda permanente de capital ao longo dessa experiência com a gente. Tá ótimo. Se você, aproveitando aqui, falar um pouquinho dos fundos, né? Se você conseguir falar rapidamente sobre, a princípio, né, também se você me corrija se estiver errado, são 2 fundos, né, mas eu quero entender 2 estratégias, entender detalhadamente assim, quais são as estratégias, quais são as diferenças entre as estratégias, enfim, o tipo de alocação, né, entre os principais fundos. Eu acho que tem mais fundos, né, fala memória, mais fundos ali também de previdência, mas dentre as 2 principais estratégias, quais são as principais diferenças, o que diferencia realmente um fundo do outro, a estratégia da outra, né? Bacana. O nosso DNA é um DNA de renda variável. Então, nós temos aqui 2 fundos, o mercado fala de 555, né, que são os fundos que estão, enfim, nas plataformas. Então, nós temos 2 fundos de ações, um para empresas que a gente chama de Brasil Oriented, que são empresas que têm prioritariamente sua receita gerada no Brasil, tá? Então, a gente chama de fundos locais. Nós temos, temos um fundo, na verdade são 2 agora, a gente fez uma cisão para ter um fundo para público geral e outro para investidor qualificado, e temos um outro fundo que é um fundo que a gente chama de MOS Global, que é um fundo que investe em empresas que não têm correlação com o Brasil, e as empresas também em moeda forte, essencialmente dólar. Na nossa concepção, como o brasileiro deveria investir ao longo do tempo, a gente acha que seria mais saudável, sim, você ter uma parte do seu dinheiro em empresas que você já está mais do seu ambiente, empresas do seu país, né, as empresas que a gente fala do Brasil, locais, e também ter uma parte do seu dinheiro em moeda forte. A gente acha que é bastante importante, principalmente o Brasil, que é um país em desenvolvimento, você ter uma parte do seu dinheiro em uma moeda, que eu, como já falei, o dólar, que é essencialmente, sim, uma moeda forte, e países que não têm correlação com o Brasil. Então, nós temos esses 2 fundos, e recentemente lançamos, junto à Icatu, um fundo de previdência privada híbrido, que é um fundo que ele tem, o máximo que ele pode ter investimento no exterior, que é 40%, e 60% é o espelho da carteira do nosso fundo local. Então, nós temos hoje esses 3 produtos. Tá. O fundo que investe, só para detalhar, o fundo, por exemplo, o fundo Brasil ali, ele investe em empresas locais, mas também pode investir, por exemplo, numa Vale, numa empresa que tenha uma parcela da exportação? Essa é a primeira pergunta, para entender um pouquinho a estratégia. E o outro fundo, você está investindo em empresas brasileiras ou em empresas americanas, vamos dizer assim, só para diferenciar bem as estratégias aí? Bacana. O fundo local pode ser todas empresas brasileiras, e tem negócios, são, enfim, listadas na B3, e empresas também que têm prioritariamente receitas geradas no Brasil, mas podem ser listadas em outras bolsas. Então, por exemplo, no nosso fundo local, nós temos ações da XP e Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa brasileira, mas mais de 50% de sua receita é gerada no Brasil.
Então, dessas duas empresas são as únicas que nós investimos fora da B3. Do fundo global, ele é um fundo que é um FIA de investimento no exterior, é um FIA-IE, né? E esse fundo, o investidor investe aqui no Brasil em reais e a gente manda o dinheiro dele para fora, dolariza e investe em bolsas, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, prioritariamente. Então, nós temos como as posições mais importantes do fundo global empresas como Walt Disney, Berkshire Hathaway, Amazon, Johnson & Johnson, Citibank. Então, são essas as principais posições que a gente tem no fundo global. Então, um é um fundo com empresas brasileiras em reais e o outro são empresas estrangeiras em dólar. Tá certo. Como é, só para traduzir aqui para quem está acompanhando, como é que está o tamanho hoje da gestora? Assim, quanto vocês têm de ativos sob gestão hoje, ordem de grandeza? Qual que é maior, tem algum que é mais representativo dessas duas estratégias? Sim, a estratégia local é mais representativa. Somando os dois fundos, nós temos algo próximo de 270 milhões. A estratégia global, a gente está algo próximo de 70 milhões. E o fundo de previdência a gente lançou mês passado. Então, o fundo que está chegando aí, a gente fez o seed money. Então, o fundo tem algo próximo de 2 milhões de reais. Então, somando tudo, próximo de 350 milhões. Tá bom. E falando agora de margem de segurança, né, voltando ali para os conceitos, como é que funciona o processo, né, de decisão de alocação de um ativo, né? Como é que funciona realmente esse conceito de margem de segurança? Vou chutar aqui uma pergunta. Então, por exemplo, a gente só entra em ativos que tenha no mínimo 50% de upside, enfim, como é que funciona essa decisão da alocação nos ativos aí no dia a dia da gestão? Nosso processo de investimento ele é dividido em 4 partes, tá? Tem a parte do screening, ou de um filtro, tem uma matriz que a gente chama de matriz de sizing dinâmico, matriz de size dos papéis, tem uma matriz que a gente chama de o TIR esperado, qual o retorno esperado de cada ativo nos próximos 3 anos, e tem as nossas matrizes de risco. Então, primeiro, a gestão de risco sim é um pilar bastante importante do nosso processo de investimento. Quando a gente fala de margem de segurança, o que a gente espera das empresas que nos propusemos a investir? Nós temos aqui as empresas que a gente chama de core e non-core. Das empresas core, nós esperamos sólidos fundamentos, empresas que acreditamos que são tocadas para as melhores pessoas daquele momento naquela empresa, pessoas que já mostraram que têm capacidade de fazer boa alocação de capital, principalmente alinhamento de interesses, histórico de gestão, previsibilidade de resultado, alavancagem adequada dentro do seu setor. Então, para todas essas qualidades que eu citei, a gente gera uma nota para essa empresa, tá? E essa nota, enfim, a gente faz um ranking de qualidades dessas empresas e aí a gente faz uma interpolação com a nossa matriz de TIR esperado. E aí a gente, enfim, tem uma média das notas, a gente faz acompanhamento do ADTV, né, que é o volume médio diário dessas empresas, para ver se a gente consegue pegar essa gestão que a gente tem hoje, esse processo, e replicar e até onde o nosso fundo pode crescer. Tá? Então, isso é bastante importante porque muitos fundos acabam crescendo muito rápido e acabam mudando o seu estilo de gestão, porque o seu estilo acaba gerando um certo retorno e depois você não consegue mais replicar aquela gestão. Então, nós temos um controle desse diário. Então é para isso. Então, para a gente, screening sim é importante. Nós temos uma equipe aqui de 6 pessoas. Nossa intenção não é cobrir o mercado inteiro, então nós levamos em consideração a importância de atuar dentro do nosso ciclo de competência, tá? Então, acho que essa parte, falando de screening, da matriz, e essa matriz também, outra coisa importante, falando em margem de segurança, estar em empresa cara para a gente também é um risco, tá? Então, dentro dessa matriz a gente vai acompanhando, por exemplo, se o mercado está muito eufórico com alguma empresa e nossa matriz ela fala para a gente tá no momento de reduzir um pouco, a gente vai e reduz. Então, ao longo do tempo, a gente espera com que a gente consiga extrair a melhor TIR daquela empresa ao longo do tempo. Então, a gente sempre olha para uma empresa e fala assim, há quanto tempo eu quero ser sócio da empresa? Eu quero ser sócio por muito tempo. Então, o nosso approach nas empresas é um approach de um private equity no public equity. Tá? Então, nós olhamos para ser sócio daquela empresa por 3, 5, 7, 10 anos. E ao longo desse tempo, aquela empresa ela pode chegar a ser a nossa top holding e, passado alguns anos, ela pode ser uma posição mais intermediária. Então, é assim que a gente trabalha e vem trabalhando nesses últimos 5 anos e
9 meses aqui de cota MOS aqui dentro do nosso, enfim, dentro da gestora que estamos aqui.